Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional 2. Hoje, excepcionalmente, irei abster-me de aparecer no vídeo. Irei apenas narrar a nossa aula para que vocês acompanhem com a imagem do nosso quadro, esquematizando todos os pontos importantes das nossas ponderações. Bom, estamos abordando em Direito Constitucional 2, organização político-administrativa do Estado. Estávamos falando nos últimos encontros sobre as características da federação. Identificamos que a forma de Estado adotada pela República Federativa do Brasil é a forma federativa. Identificamos que, em contraponto a isso, temos a forma unitária, que foi utilizada lá em 1824 na égide da primeira Constituição Brasileira Fundacional. Entretanto, a partir do decreto número 1 de 1888, salvo engano, um pouco antes da Constituição de 1891, a nossa forma de Estado passou a ser federativa. Bom, vamos para mais características dessa forma adotada pela CF do Brasil. Primeiro, indissolubilidade do vínculo federativo. O que significa isso? O pacto federativo, o vínculo federativo, não pode ser dissolvido. Ou seja, um município, um estado membro que queira se desvincular da nossa federação sofrerá intervenção federal por meio da União, ou seja, a nossa Constituição de 88 elencou a forma federativa de Estado. Portanto, uma das características da federação é exatamente a impossibilidade, o não direito à secessão que esses entes federativos possuem. Então, eles não podem seguir carreira solo, eles não podem se desvincular da federação para criar um novo Estado. Então, todos eles estão amarrados na República Federativa do Brasil por meio desse vínculo, desse pacto federativo. Os entes federativos que o Constituinte originário deu status de entidade da federação, eles devem permanecer assim, salvo disposição em contrário nas hipóteses que a própria Constituição dispõe. Então, não há possibilidade de secessão desses entes federativos, eles não podem se separar. Todo movimento separatista será abolido por meio de intervenção federal. A União vai intervir para que isso não seja realizado. Vamos em frente, portanto. Rigidez constitucional, mais uma característica da nossa federação. Gente, vocês desconsiderem esse artigo 64, é artigo 60. Lá no artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 4º, inciso 1º, nós temos a federação, a forma federativa de Estado, como cláusula pétrea. Isso traz uma maior rigidez, uma maior proteção para o nosso país, para a nossa federação. Foi da vontade do Constituinte originário elencar da status de cláusula pétrea para a nossa federação. Então, portanto, qualquer emenda que tende a abolir, que tende a suprimir o núcleo essencial da nossa federação, não poderá ser proposta, certo? Então, temos aqui uma rigidez constitucional quanto à nossa forma federativa de Estado. Ela não pode ser abolida, ela não pode ser suprimida. Esse núcleo essencial, ele é imutável. Portanto, nós sabemos que a cláusula pétrea não protege modificações linguísticas, modificações que não afetem o núcleo essencial daquele direito. Porém, repito, a forma federativa de Estado ela é tão importante que se mantenha. Então, qualquer emenda que venha tentar transformar o Estado brasileiro em um Estado unitário, não poderá ser proposta, beleza? Então, a forma federativa se mantém sob a égide da Constituição de 88. Vamos seguir. Existência de um tribunal constitucional. Quem seria esse tribunal constitucional necessário para um Estado federado? É esse órgão supremo que no Brasil é representado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que é um órgão apto a interpretar e proteger a Constituição. Então, dentre as principais competências do STF, nós temos a de interpretar a Constituição, vocês conhecem muito bem essa característica,
e também proteger a Constituição por meio do controle de constitucionalidade. Então, é dever do STF ser guardião da nossa Constituição, interpretá-la e protegê-la à luz da sua manutenção e do seu respeito na ordem constitucional, no ordenamento jurídico brasileiro. Além do mais, é competência desse Tribunal Constitucional dirimir, diminuir, mitigar os conflitos que possam existir entre os entes federativos. É muito comum que haja controvérsias entre principalmente as competências de cada ente federativo, as suas competências materiais e legislativas. Portanto, segue esse Tribunal Constitucional como competente para resolver esses conflitos eventuais. Então, é ele que vai decidir, vai organizar esses entes federativos quanto aos eventuais conflitos principalmente de competências. Próximo, um órgão legislativo que represente os poderes regionais. Essa é mais uma característica de um Estado que adota a forma de Estado federativa. A ideia é que o órgão legislativo central, que aqui no Brasil é representado pelo Congresso Nacional, ele tenha participação dos entes regionais, né, desse setor regional da nossa federação. Então, os Estados membros, eles enviam por meio dos seus senadores, representantes para a composição da vontade nacional. Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, enviam senadores para a composição do nosso Congresso Nacional. Então, vocês sabem que o nosso Congresso Nacional, o legislativo da ordem central da União, ele é composto de duas casas, ele é bicameral. Temos a Câmara dos Deputados, que são representantes do povo, da população, e o Senado Federal, os senadores são representantes dos entes federativos dos Estados-membros e do Distrito Federal. Então, a ideia dessa representatividade, do princípio da participação, é de que os Estados-membros estejam representados dentro dessa ordem central para que participem na tomada de decisões na ordem central. Então, todas as tomadas de decisões que irão gerar efeito, surtir efeito para todo o país, né, são normas de caráter geral, deve haver a participação dos nossos Estados-membros, é o princípio da participação. Eles estarão lá nesse processo de tomada de decisão, representando cada Estado-membro e o Distrito Federal na nossa federação. Beleza? Há uma crítica muito forte que os municípios, eles não têm participação na tomada de decisões central, porém, foi essa a opção editada pelo nosso constituinte originário, de permitir que somente os Estados-membros e o Distrito Federal participem do nosso Congresso por meio do Senado Federal. Lembrando que a Câmara dos Deputados são representantes do povo e o Senado são representantes dos estados e do Distrito Federal. Alguns afirmam que isso aconteceu porque o município somente recentemente foi elencado a um ente da federação, ele não obtinha esse status até a Constituição de 88 e ele ficou um pouco deslocado ali na repartição de competências e também no princípio da participação. Perfeito? Então, essas são as considerações primárias da aula de hoje. Aguardem os próximos vídeos. Até logo!